tem uma forma de orientar e ajudar a sociedade, que é o IHRA, que em inglês é a Associação Aliança Internacional de Memória do Holocausto. É uma organização mundial que chama International Holocaust Remember Alliance, que é uma organização que tem já vários anos, vários países signatários, inclusive a Argentina, o Brasil já é membro observador, Estados Unidos, a Europa inteira, enfim, mais de 50 países. E eles escrevem uma definição de trabalho do que é o antissemitismo. Porque as pessoas às vezes dizem, mas o que é o antissemitismo? Como se combate isso? Como se identifica isso? E tudo mais. Então, isso é uma coisa muito importante, porque assim, eu, como cientista político, quero aprender com a população negra brasileira o que é o racismo que eles enfrentam. Eu quero. Eu não estou no meu lugar de fala, eles estão. Eles têm que me falar e eu vou respeitar tudo que eles me falarem e vou seguir todas as recomendações, inclusive de nomenclatura. A população LGBT é a mesma coisa. Eles vão falar para nós, como nós, que não somos parte dessa população, temos que nos comportar. E isso é uma coisa que está sendo contestada por alguns grupos radicais antissemitas no Brasil, que eles tentam falar para os judeus o que é antissemitismo e o que não é. E aí eu trouxe aqui, aproveitando o teu microfone, o que é a definição internacional de antissemitismo. Fica à vontade. Se me permitir. Eles falam assim, as manifestações podem incluir o ataque ao Estado de Israel, concebido como uma coletividade judaica. No entanto, críticas a Israel semelhantes às feitas contra qualquer outro país não podem ser consideradas antissemitas. Eu estou repetindo isso. Críticas a Israel semelhantes às feitas contra qualquer outro país não podem e não devem ser consideradas antissemitas. O antissemitismo frequentemente acusa os judeus de conspirar para prejudicar a humanidade e muitas vezes é usado para culpar os judeus por, entre aspas, coisas que estão dando errado, como aconteceu na Rússia, como aconteceu na Alemanha, como aconteceu em outros lugares. É expresso na fala, na escrita, nas formas visuais e na ação e emprega estereótipos sinistros e traços de caráter negativo. E aí ele dá 11 exemplos. Pedir, ajudar ou justificar o assassinato ou dano de judeus em nome de uma ideologia radical ou uma visão extremista de alguma religião. Por exemplo, o Hamas, em Gaza. Eles são abertamente antissemitas. Eles falam, precisamos matar os judeus. Eles não falam israelenses, eles falam judeus. Ou seja, não está falando só da galera que mora em Israel, estamos falando de mim aqui no Brasil e de outros. Fazer alegações mentirosas, desumanizadoras, demonizadoras ou estereotipadas sobre os judeus como tal, o poder dos judeus como coletivo, como especialmente, mas não exclusivamente, o mito sobre a conspiração judaica mundial, ou que judeus controlam a mídia, a economia, os governos, as sociedades, as instituições. Isso é visto facilmente. Teve outro partidinho aí que também escreveu um absurdo desse, já está sendo investigado pelo Ministério Público, porque ele falou é bem antissemita. Acusar os judeus como povo de serem responsáveis por delitos reais, imaginários, cometidos por uma única pessoa ou um grupo específico de judeus. Tipo, um judeu faz um crime, aí os judeus fizeram um crime. É que nem um cristão cometeu um assassinato, então são os cristãos. Isso é antissemitismo, porque uma pessoa não pode ser responsável, o grupo não pode ser responsável pela ação de uma pessoa. Claro, né? É um pouco absurdo, assim, o que me chama a atenção é que não dá para argumentar que isso não existe, porque existe, a gente já, já vi isso antes na minha vida, mas isso acontece muito menos com outras coisas, como você deu o exemplo do cristão. Ninguém quer matar os cristãos porque um cristão cometeu um crime. É interessante você estar falando. É isso. Negar o fato, alcance, mecanismo, por exemplo, câmaras de gás, ou intencionalidade do genocídio do povo judeu na mão da Alemanha Nacional Socialista e seus apoiadores e cúmplices durante a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Acusar os judeus como povo ou Israel como Estado de inventar ou exagerar o Holocausto. Acusar os cidadãos judeus de serem mais leais a Israel ou às supostas prioridades dos judeus em todo o mundo do que aos interesses de suas próprias nações onde eles nasceram. Negar ao povo judeu seu direito à autodeterminação, por exemplo, alegando que a existência de um Estado de Israel é um empreendimento racista.
esse ponto é o mais importante na definição contemporânea e de trabalho do antissemitismo. As pessoas que negam o direito de Israel existir rejeitam esse ponto. Eles falam, não, Israel não tem... Ou seja, o que eles são? Eles são contra os judeus de forma coletiva quererem se autodeterminar. Então, eu faço uma comparação. Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas iam atrás do judeu no indivíduo. Existe hoje as pessoas que vão, esses radicais, no Israel, nos judeus como coletivo. E o ápice dos judeus como coletivo foi a criação de um país para si, né? Entenda só o seguinte, para 94% dos judeus, isso é uma pesquisa de uma organização americana, a ADL, existe uma conexão e eles se sentem de uma certa forma conectados e eles sentem uma importância, principalmente em relação à segurança com Israel. Eles podem ser de direita, ser de esquerda, ser liberais, serem conservadores, serem progressistas, serem comunistas, não importa. Mas existe uma... É inerente na existência da pessoa, fala assim, de acordo com a história judaica, a única coisa que vai garantir que eu não vou ser perseguido de novo é que eu tenho um país. E aí você pode só ir para o teu país. Exato. Aplicar padrões duplos, exigindo de Israel um comportamento não esperado ou exigido de qualquer outra nação democrática. Por exemplo, o que eles criticam Israel de uma certa forma, que eles têm que se comportar de um jeito para se proteger nessas guerras assimétricas que acontecem nos últimos 30 anos, diferentemente do que eles esperam de outros países. Eu dou um exemplo prático. Abre e vê quantos partidos políticos estão criticando a Rússia, a sua quase invasão da Ucrânia, dizendo que a Ucrânia não tem o direito de existir. E vê quantas pessoas criticam Israel quando ele se defende, ou quantas pessoas, ou quantos partidos e políticos criticam o Hamas, quando o Hamas fala os absurdos que fala. É completamente desproporcional. A atenção, a forma, a quantidade, o enredo, o contexto, tudo. É impressionante. E isso é facilmente visto e dá para, enfim, fazer conta matemática. Quantas vezes o jornal tal citou Israel, quantas vezes o jornal tal citou outro país. Eu dou um exemplo prático, tá? O jornal The Guardian, que é um dos maiores jornais do Reino Unido, 2011, acho que 2011, 2010, acho que 2011. Ele cita Israel, ele cita a Inglaterra, vou colocar agora, ele cita a Inglaterra, o seu próprio país, né? 500 vezes no contexto da guerra no Iraque. E a Inglaterra esteve envolvida diretamente com a morte de 500 iraquianos nesse período. E eles citam a Inglaterra 450 vezes, uma coisa assim. E eles, no mesmo ano, em 2011, eles citam Israel 1.600 vezes no contexto do problema com os palestinos, sendo que nesse mesmo ano morreram 29 palestinos, 20 eram terroristas, 9 civis, infelizmente. E eles citam 3 vezes mais Israel do que eles citam o seu próprio país, sendo que o número de mortes é menos que 10 vezes o número que morreu no Iraque de fogo inglês, ou seja, com armas inglesas em operações da Inglaterra. Essa desproporcionalidade de atenção numérica não se repete só no The Guardian, se repete em todos os jornais grandes do mundo, se repete na academia, se repete em livros, se repete em muitos lugares. E isso acaba causando sistematicamente uma sensação de uma sensação, uma ideia, um feeling de que Israel é o pior país do mundo, é o país mais violento, é o país mais agressivo, é o país mais... É uma Israel dos sonhos, porque essa Israel não existe, né? Se você vai para lá e vê o que está acontecendo, você vê que isso não é real. Recentemente, agora, foi aprovada a Anistia Internacional, que é uma organização que luta pelos direitos humanos. Em relação a Israel, ela é enviesada. Em relação a outros assuntos, eu não sei, acho que não. Mas em relação a Israel, ela é super enviesada. Já teve vários reports que eles fazem criticando Israel. Agora, eles recentemente falaram que Israel faz apartheid. Apartheid. Sistema de segregação racial contra os negros
dentro da África do Sul, são cidadãos do mesmo país, eles não podiam estudar nas faculdades. Não podiam andar no mesmo lugar do no ônibus. mesmo lugar no ônibus, não podiam entrar no mesmo Beber água no restaurante, mesmo lugar. beber água no mesmo lugar, casamento. Era totalmente separado. Aonde isso acontece em Israel ou nos territórios onde os palestinos moram? Tem uma barreira lá que os palestinos não podem passar. Sim, é uma fronteira composta por uma cerca, onde existem várias cercas e várias fronteiras no mundo inteiro. E especificamente aquela cerca foi construída não há 70 anos atrás, ela foi construída em 2002 por causa da segunda intifada, que foi o que começou a conversa. Foram centenas de atentados suicidas. É muito próximo, Igor. Você está falando de 5 quilômetros, 3 quilômetros. Então, o cara mora num lugar na Cisjordânia, não tinha cerca e muro, ele ia a pé até uma estrada, pegava um ônibus, chegava em 20 minutos em Tel Aviv e se explodia. 1.500 civis israelenses morreram. 1.000 israelenses morreram em 3 anos. Para Israel, isso é 16 11 de setembro, proporcionalmente. Então, o governo de Israel falou... Precisamos fazer o governo israelense precisou criar uma forma de proteger a sua população o mais rápido possível. O atentado que levou a essa decisão na prática foi um atentado na Páscoa judaica, um feriado judaico, num hotel. 35 pessoas morreram, velhos, pessoas de idade, crianças. Não era nada não tinha ninguém que oferecia nada, na praia. E num lugar onde, dentro de um território israelense que não é reivindicado pelos palestinos, pelo menos não pela autoridade palestina. Então, assim, chegou um momento que o governo israelense, como qualquer governo democrático, ele vai sofrer a pressão de ou você tem que fazer uma atitude para proteger a sua população, que é a primeira responsabilidade de um país, é a segurança. Esse é o conceito de Estado 1, é a segurança da população, né? Depois tem outros conceitos que têm a ver com saúde, educação e tal. Tem países que fazem, tem países que não fazem. Os Estados Unidos não faz. Nos Estados Unidos você não vê muito Estado em vários setores, principalmente no comércio. Mas dá um tiro para cima para você ver o que acontece nos Estados Unidos. Você vê o Estado na hora. O primeiro conceito de Estado é segurança. Então, o Israel precisou ir lá, fez uma fronteira. Essa fronteira foi polêmica, tem partes que eles avançam em território que é disputado, etc, etc. E são discussões totalmente legítimas no âmbito da lei internacional, porque etc, isso seria discutido sobre qualquer país, então... Exato, mas isso não quer dizer que está fazendo apartheid, isso não quer dizer que isso é um crime de guerra, são nuances diferentes em contextos diferentes. Isso prejudicou palestinos, infelizmente prejudicou. Israel depois chegou a ter 500 postos de controle na Cisjordânia, depois diminuiu. Agora a cerca... Porque não é um muro, as pessoas falam que é o muro da vergonha. Eles fazem associações do muro de Berlim com esse muro, do muro na África do Sul com esse muro. Não tem nada a ver. Nada a ver. É uma fronteira. Existem árabes do lado de Israel, existem judeus do lado palestino que vivem nos assentamentos, que também é um outro tema polêmico e tudo mais. No fim das contas, esse muro não está lá para segregar por causa de raça, por causa de etnia. Ele está para proteger daqueles que, se não tivesse aquela cerca ou aquele muro, eles entrariam em território israelense e se explodiriam. Ou cometeriam um sequestro ou um atentado com bomba, como já aconteceu. Então, aquilo pode ser desmantelado num futuro de paz. Não precisa ter. Teve várias fronteiras que existiram que foram extremamente armadas e protegidas e digo que hoje em dia são fronteiras tranquilas. Então, é justamente sobre isso que a gente está falando. Então, não existe apartheid.